o tema do nosso Hangout é o seguinte: o Brasil não é mais uma democracia. Então eu gostaria que a nossa primeira pergunta, se essa afirmativa do nosso Hangout é verdade. O Brasil não é mais uma democracia. Pastor Afrânio, por que o Brasil não é mais uma democracia? O que aconteceu com a suposta democracia que está na boca dos políticos, está na boca da esquerda, que nós vivemos democracia, que a nossa democracia... Nós, de fato, estamos numa democracia, pastor? Pois não, Hudson, internautas, amigos que nos assistem, para afirmar que não estamos mais numa democracia, o internauta merece um conceito, uma visualização sobre democracia. Aqui eu não falo como pastor, aqui eu falo como professor e cidadão. Vejam bem, a democracia, o seu primeiro passo, esse governo do povo que vem da palavra democrateia, do grego, e democracia no francês, é o governo do povo. Então veja bem, o governo é soberano sobre a autoridade. Numa democracia, o governo é soberano sobre a autoridade, seja ela qual for. Aí vem na França o Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, e criam os três poderes. Perfeito para que haja uma descentralização e para que houvesse uma melhor flexibilidade do poder. E hoje nós vemos o seguinte: uma democracia ela funciona assim, com a multiforme participação política, representando a multiforme vontade e ideias do povo, vários partidos, para que eles representem as várias ideias populares, perfeito, a soberania e a hegemonia, o equilíbrio entre os poderes e a harmonia entre eles. Tudo isso, dentro de uma democracia, deve funcionar sobre três pilares: a justiça, a transparência e o direito. Então, hoje, o que se fala no Brasil é de que vivemos num país democrático. Porém, essa democracia que vivemos, ela não tem justiça, ela não tem transparência e ela não possui direito. Até porque os governantes, infelizmente, mancomunados com o poder judiciário, com o poder legislativo, eles atrofiam, eles usam e abusam praticar inconstitucionalidades. Então, a partir do momento em que uma classe governante, em que esses agentes que são poderes executivo, legislativo e judiciário, que devem funcionar debaixo da soberania popular, porque todo o poder emana do povo, diretamente ou indiretamente pelos seus representantes, aí distribuído nesses poderes, não está funcionando. Nós temos um Congresso Nacional que legisla em causa própria, que cometeu crime fiscal, regado a emendas, que mandou para repúblicas da América Latina e da África verbas substanciais de 3,33 trilhões pelo BNDES, sem prévia consulta ao Congresso Nacional, sem prévia consulta, o Executivo usurpando o artigo 49 da nossa Constituição. Então, internauta, eu tenho uma frase que sei que não é originalmente minha, muitas pessoas podem ter escrito e falado isso: democracia. Quantos crimes se cometem em teu nome? Então a democracia no Brasil ela é utópica. Ela não existe na prática porque os pilares da justiça, da transparência e do direito não estão sendo respeitados. E outra, os partidos políticos que deveriam representar a multiforme expressão do pensamento popular, eles, na sua maioria, juntaram-se, coadunaram ao Fórum de São Paulo, uma instituição ilegal, e estão trabalhando um projeto internacional chamado de Grande Pátria, ou Pátria Grande, para comunizar o Brasil. Ou seja, o Brasil não é mais terceiro mundo. Esse mapa-mundi foi seccionado após a Guerra Fria. Hoje nós temos Norte e Sul, e o Sul, que é América Latina e África, foram entregues por concessão pelo capitalismo norte-americano vencedor
para a exploração da Rússia, da China, desse bloco socialista. Então, nós estamos vivendo no Brasil um grupo, uma organização que usa da liberdade democrática para colocar em prática a sua delinquência, a sua formatação comunista de uma grande pátria. Daí porque assaltar o Banco Nacional do Desenvolvimento Nacional para colocar verbas nossas para repúblicas comunistas. Então não existe democracia no Brasil. Plena não existe democracia. O discurso da legalidade, ele é lindo, mas usar da palavra legalidade para dizer que nós temos um país democrático é uma distorção. Essa é a minha primeira apreciação. Eu quero colocar algo muito simples, mas muito interessante, e retomando essa visão de todos aqueles que se dizem e se acham intervencionistas, militares, constitucionais, institucionais, que no bojo é uma mesma visão. Deixa eu colocar algo para que nós entendamos. Veja bem, sempre que se pronunciam os generais, e principalmente o das Forças Armadas, o atual do Exército, Vilas Boas, ele fala numa famosa frase: visão monolítica, visão coesa, visão em bloco, visão uníssona, visão de unidade. Prestem bem atenção, e eu também, estamos aprendendo juntos, mas nós temos também que entender o seguinte: quando os generais, e especificamente o Vilas Boas, fala nisso, preste muita atenção. As Forças Armadas, elas não possuem o poder de polícia. Elas não possuem o poder constitucional de entrar numa discussão e propor, por exemplo, a intervenção delas próprias. Elas não podem fazer isso e todos nós sabemos. Então elas, aparentemente, estão com um olhar complacente, estão com um olhar permissivo para essa cleptocracia. Mas deixa que nós coloquemos algo para vocês. A palavra monolítica, ela não é uma palavra criada a partir do contexto político nem militar. Ela dista, ela se arremete lá no Velho Testamento, antes da cultura greco-romana emergir. Ela diz assim, que os exércitos, quando chamados por Deus, reis, sacerdotes, levitas, numa só alma, como um só homem, naquele sentimento, eles se uniam para combater o inimigo. Então, quando as Forças Armadas, elas pedem, por exemplo, e dizem à sociedade que elas são coesas, que elas são um poder monolítico, bloco, um poder de visão, elas não estão dizendo assim, ó, prestem bem atenção, eu sou conivente com o que está acontecendo, não. Mas, professor, em alguns momentos, ele fala que as instituições estão funcionando, que o governo é isso mesmo. Deixa eu dar-lhes um recado. A visão de legalidade, e o Joe está me ouvindo, e ele está perceptivo para isso, e todos vocês, a visão da legalidade das Forças Armadas passa por 2 pontos, e o Joe poderia expandir depois. A legalidade, governabilidade e ordem institucional. Sabe o que as Forças Armadas, na sua garantia da lei e da ordem, na GLO, garantia da lei e da ordem, propõem? É que a sociedade entenda o que está acontecendo e ajude a eles da ativa, com uma intervenção cívica popular, constitucional, porque todo o poder emana do povo. Emanando o poder do povo, eles querem dizer o seguinte: olha, existe o foco central. Todos nós sabemos aqui, nesse hangout, os internautas que nos assistem, que a única saída para esse descaso, para essa cleptocracia, é uma intervenção das forças. O povo já está dominado. As leis são vergonhosamente quebradas em
pleno Congresso, Dilma perdendo seu mandato, eles rasgam a Constituição não imputando o que se segue no texto, com a perda dos direitos políticos por 8 anos. Ou seja, um crime. O Exército, Marinha e Aeronáutica sabem disso? Sabem. Mas o que eles querem? Veja bem, qual é o foco central? Vamos entender isso. Para que tenhamos uma união coesa, monolítica e unida. Existe uma desunião já proposta, já colocada pelo Joe Patriota e por todos nós. Queridos, nós precisamos de liderança monolítica. Nós precisamos de uma organização monolítica. Por exemplo, alguém diria, professor que está nos ouvindo, muitos foram meus alunos, advogados, médicos, engenheiros. Eu tenho 62 anos, fui professor de muitas gerações. Deixa eu dizer algo para você. Quando alguém diz, para lá, mas dê um exemplo de monolítico ou de visão monolítica na história e no Novo Testamento. Olha lá, que faleis a mesma coisa. Olha que coisa profunda. Que todos vós faleis a mesma coisa, que não haja entre vós divisão, que tenhais a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Então nós temos no Brasil um problema fulcral e central. Cleptocracia, organização criminosa, o povo sendo escravizado. Aí vem as atividades periféricas. Previdência social, caminhoneiros, PM. Sabe o que o povo faz? Vai para uma manifestação em Vitória, PM, PM, PM. O outro grava um áudio dizendo, vamos destruir tudo isso e vamos pedir intervenção. O que é visão monolítica? É o seguinte, eu vou para uma manifestação da Previdência Social, me uno a eles e digo com uma placa da intervenção, queridos, tudo que vocês estão precisando é de uma intervenção. Vocês têm que entender que o Brasil está privatizando a Previdência para dar nas mãos de cleptocratas que vão acabar com a aposentadoria e que vão sugar esse dinheiro. Esse negócio de contas que já foram devolvidas, perdão, FGTS, inativos, isso não é do governo. Isso aí eles têm um mecanismo já preparando o terreno para reforma da Previdência. Então eu vou para a reforma com a placa intervenção. Eu sou a favor de vocês, eu sou contra essa reforma, mas nós temos como solução intervenção. Eu vou para a manifestação da PM, isso é força de expressão, e vou dizer, estou com vocês, querem unificar as polícias, querem transformá-la na Unasul, na Ursal, cujo convite desse governo já foi feito para generais, para que eles comandem como o Brasil é o maior exército da América Latina, querem que eles sejam o Brasil o governante da grande pátria. Então, muito cuidado com isso. Então, quando os militares dizem, tem que haver governabilidade, claro, eles não são anárquicos, eles devem obediência à presidência da República, mas eles falam que o povo não pode ser mais tutelado. Nós somos agentes, nós somos o poder que fiscaliza as autoridades. O que é poder monolítico? Nós temos que falar a mesma linguagem, termos o mesmo parecer, termos a mesma disposição mental. E em todas as manifestações, sem brigar com os manifestantes, convencê-los e bradar no meio da manifestação deles, intervenção. Feito isso, o nosso movimento ou os intervencionistas atingiriam visibilidade, as manifestações já estariam grandes e a ONU, todas as nações internacionais, falava o João Guerreiro sobre isso de uma forma que elas devam conhecer o que ocorre aqui, possuam legitimidade. Em off, nós sabemos, isso é oficioso, queridos, isso não é oficial, não tem nenhum link, não tem nenhuma proposta ou visibilidade que você diga, Afrânio, professor, aloque isso a uma realidade. Mas deixa eu lhe dizer algo, o Brasil é zona de retaguarda dos Estados Unidos. O Brasil é mercado consumidor e exportador, consome produtos industriais, tecnologia, conhecimento, armas, e ele exporta cereais, alimentos, gêneros alimentícios, soja, entende? Para os Estados Unidos, agora, sob o comando de Donald Trump, não existe mais a possibilidade deles, norte-americanos,
terem o Brasil uma Cuba de dimensões continentais. Então, o que falta para nós? Unidade, coesão, visão monolítica. Então, eles que estão lá na ativa e que não se pronunciam porque não podem, vão ver um povo consciente, cheio de conhecimento, em todas as manifestações periféricas, dizendo, queridos, tudo isso é um jogo sindical, tudo isso é um jogo do próprio governo, vamos logar aí, jogar a bandeira da intervenção, vamos gritar. Outro dia, um certo jornalista e advogado, que eu admiro muito, dizia que os intervencionistas são pobres, não têm dinheiro. Querido, Federação das Indústrias dos Estados, no dia que elas entenderem que estão fechando lojas, que estão fechando empresas, que a FENAC saiu do Brasil, que existe uma total bancarrota, que a burguesia que gera emprego, trabalho e renda está sendo destruída, porque é esse o alvo do socialismo, destruir a classe empresarial, acabar com o capital, pegando o capital para eles. No dia que esses empresários entenderem, eles não vão fazer propina, eles vão dizer, meus funcionários, eu entendi o grito, só uma intervenção, vamos lá, eu dou 3 dias de folga, vamos lá, coordenação da intervenção, liderança, eu vou já, com a dedução do imposto de renda, gerar recursos para vocês, fazerem faixa, irem às ruas e derrubarem esse governo. É isso que as Forças Armadas estão esperando de nós. Não picuinhas, não briguinhas pessoais. Queridos, todos nós temos divergências. Todos nós. Eu penso um pouco diferente do Joe, o Joe Patriota pensa um pouco diferente de mim, João Guerreiro idem, Bueno idem, o nosso querido Dom Werneck idem, mas nós convergimos. Nós somos unidos numa palavra, intervenção. É a única solução para a saída dessa crise, é a força. Agora, os militares precisam de nós. Nós temos que ter conhecimento. É essa a visão monolítica que o povo tem que ter. Nos unamos e vamos gritar unidos que eles não vão mais aguentar. Eles serão não obrigados, mas eles serão constrangidos a fazer intervenção. Vão dizer, olha aí, queridos, eles sabem que isso é um desgoverno, eles sabem que estão lidando com criminosos, eles sabem de tudo isso. Um general faz geopolítica, estuda profundamente a situação mundial, global, holística. Eles sabem, mas o povo brasileiro precisa de conhecimento. Precisa de unidade. Eles não são loucos de fazer uma intervenção para que depois a ONU, para que depois a comunidade internacional diga, ó, foi golpe, a sociedade não queria, e não reconheça. Aí a notícia oficiosa é essa. Donald Trump, textualmente numa reunião, e isso vazou, disse que além de apoiar uma intervenção no Brasil, eles vão reconhecer uma intervenção no Brasil caso haja, independente dos outros países membros da ONU. Isso é fato, queridos, isso é fato. Então vamos nessa dimensão. Nós precisamos conscientizar. Tudo que o Joe preparou de vídeo ao longo da sua vida, mostrando a visibilidade, a legitimidade, o João Guerreiro com seus vídeos maravilhosos, o Hudson com seus tremendos áudios extraordinários para elucidar o povo, o Bueno por seu ângulo, o Dom Werneck, nós fazemos um trabalho extraordinário. Agora nós precisamos passar isso para os nossos ouvintes, para que eles multipliquem e para que nós condensemos e fortaleçamos o movimento intervencionista. Ele será vitorioso, ele será vencedor. E quando isso acontecer, as Forças Armadas dirão, governantes, não tem jeito, o povo acordou, a única forma que temos é de tirá-los do poder. E vão tirar, meu irmão. O general Amaury Cruel, que dizia inimigo do governo João Goulart, e ele fez todo, ele fazia, dizia lá, não haverá intervenção, não haverá, depois correu o boato de que ele traiu as Forças Armadas, negativo, ele nunca foi punido por isso, ele traiu o governo. E daqui a pouco nós podemos ter generais aí sendo chamados de traidores para o bem da população. Eu torço por isso, que eles sejam chamados mesmo, porque se o povo entender, der visibilidade, engrossar esse caldo,
nós provocaremos a intervenção. Amigos internautas, todos vocês, veja bem, eu recebi aqui uma comunicação, muita gente está assistindo, aliás, e olha lá, para a nossa conscientização, olha a visão, professor Afrânio, estão perdendo muito tempo alimentando farsantes. Não se perde tempo, isso é estratégia de guerra. Um general não vai invadir um cemitério, não vai mandar um pelotão gastar munição com mortos. Então nós temos que entender que os internautas estão esperando desse hangout uma mensagem monolítica, uma mensagem de unidade. Ora, veja bem, as manifestações periféricas das quais eu falei, dos estados, não é quando eu digo eu vou, é força de expressão. E o Joe lembrou muito bem, o Joe Patriota, não é que nós tenhamos que ter vários movimentos, não, é um só, marcado e organizado. Mas a nossa consciência monolítica, a nossa conscientização de unidade, já deveria ter atingido esses guerreiros que nos seus estados, não é preciso que eu vá lá não, eu vou é a minha mente, a minha visão, o meu discernimento, o meu discurso. E sim, essas periféricas, nós vamos ter que, como estamos agora conscientizando, temos que dizer a eles, nos seus estados, queridos, gritem pela intervenção. Gritem pela intervenção. Então, o fato de não estarmos lá fisicamente não significa que não os estejamos conscientizando pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelos Hangouts, pelo YouTube. Perfeito. Qual a atitude? Eu concordo com o Joe Patriota e também o Bueno, o nosso querido Dom Werneck, o Hudson e o João Guerreiro. Tudo está pronto, queridos, tudo está pronto. Ele tem que ter um discurso, concordo plenamente, ele, o chefe, o líder das Forças Armadas, para a imprensa, para o governo e para os seus pelotões. Então, a coisa está pronta, mas o povo tem que ir lá. O que eu coloco? Por exemplo, o Bueno falava de um certo momento, e eu não me lembrava, eu neguei. Eu lembro desse momento. Nesse momento em que criticaram o João Guerreiro, o Bueno saiu em apoio, em defesa do João Guerreiro. E nós, então, conseguimos isolar aquele cidadão que queria promover discórdia, dissensão. O que nós devemos fazer? Nós já nos conhecemos e são muitos os intervencionistas bem intencionados. Repito, não existe corpo sem cabeça. Não existe corpo sem cabeça. Não existe pelotão sem comandante. Não existe um movimento sem cabeça. Eu discordo, eu divirjo aí de que cada um de nós é um líder. Sim, cada um de nós é um líder, mas membros de um corpo. E esse corpo se chama intervenção. Então nós temos sim que nos afeiçoar à ideia de criar uma coordenação, não uma só pessoa, mas uma coordenação de nomes respeitáveis, de nomes que tenham, de fato, uma estrutura, um caráter, e que representem todos nós, não sejam no mínimo menos de 10, que sejam bem enfáticos e transmitam essa mensagem. Bom, o que devemos agora fazer? Repito, o discurso é monolítico, estou falando como cidadão, como professor. Eu dizia assim para o cidadão Malafaia. Ele dizia assim, olha lá a notícia que se tornou tremenda. Ele disse assim, num vídeo dele, os militares conquistaram as melhores medalhas nas Olimpíadas do Brasil. Os militares e um general deveriam ocupar o Ministério dos Transportes. Em tudo que eles metem a mão, eles fazem bem feito. Aí eu entro com uma mensagem para ele. Para lá. Se eles podem estar no Ministério dos Transportes, e se em tudo que eles metem a mão dá certo, por que você não se torna um intervencionista? Por que você não pede que os militares entrem no governo? Queridos, foram bilhões desviados da transposição do Rio São Francisco. Sabe quem construiu 40 poços com 135 famílias com energia solar por um, sendo 54 mil assistidos? O Exército Brasileiro, pela sua companhia de engenharia. Ora, em
tudo que eles pegam, tocam, eles põem a mão, dá certo. Então, não porque democracia, que democracia? Democracia não existe, é uma utopia, é um discurso, e não existe, no Brasil não existe. Então, o que é que nós devemos falar? A mesma linguagem, o mesmo parecer, a mesma comunhão. Divergimos em pontos? Perfeito, mas devemos convergir nesse foco principal. Eles esperam por nós, queridos, eles estão esperando por nós. Está tudo pronto, mas eles precisam da soberania popular, eles precisam do poder que emana do povo, eles precisam que nós entendamos que eles querem que nós façamos o nosso papel. Não interessa se foram 30 anos de lavagem cerebral, de revolução cultural. Então eu quero parabenizar nessa noite João Guerreiro, Reinaldo Bueno, o nosso João Guerreiro, o nosso Hudson, o nosso Dom Werneck. Quero parabenizá-los assim. Queridos, mantenhamos a unidade. Deixem os farsantes para lá. Eu noto que alguns até estão catalogados. Não são intervencionistas coisa nenhuma. Não são. Quem é intervencionista consciente não faz isso, queridos. Não, eu nunca derrubei ninguém, eu nunca destratei ninguém, mas eu tenho certeza de que se nós pegarmos essa mentalidade monolítica de coesão, os nossos inteligentes, os nossos comandantes, vão estar nos aplaudindo. Não pensem que quando nos chamaram de tresloucados, aquilo é um discurso. Como muito bem falou o Joe Patriota, como falou também o Bueno. Queridos, isso é um discurso. Eles são estrategistas. O silêncio é a maior arma. A estratégia é não dar ao inimigo nenhum sinal. Quando a cobra vai atacar, ela evita até o toque com as folhas secas, para que o seu bote seja certeiro. Eu propugno por essa unidade, por essa união. Eu sei, tanto quanto o Joe Patriota, quanto o Guerreiro, Bueno, Dom, principalmente nós sabemos que eles estão à nossa espera. E eles estão, prestem bem atenção, nos incentivando, queridos. São sinais tão sensíveis que nós precisamos ter ouvidos estratégicos para ouvirmos. Mas a cada vez que há uma briguinha, uma discussão, eles ficam profundamente tristes. Quem está te falando tem convicção do que está te falando. Queridos, também, tanto quanto o Hudson, eu também fiquei emocionado quando o Joe Patriota falou de que nós temos um DNA anticorpos ao comunismo. O nosso Joe Patriota falou sobre o universo. E eu digo como que em toda a questão funcional do mundo, do universo, nós temos um cabeça, todo corpo tem um mecanismo. Deus é o Senhor desse universo. E o comunismo é uma afronta ao Criador. Do suor do teu rosto te sustentarás. E o comunismo traz justamente o contrário. E nós estamos aqui agora porque existe um Deus vivo que tem represado o sentimento. Você sabe que se houver um arrebentar dessa represa, a nível de terra, fluirão com arrebentar dessa represa rios verde-olivas que vão inundar esse país. Mas dentro dessa perspectiva, existe um Deus, e agora eu falo como pastor, não mais como professor e cidadão, que diz nos Salmos 126, 119 e 126, isso, já é hora, já é tempo, Senhor, de intervires, pois a tua palavra, os teus valores estão sendo violentados. Existe um livro norte-americano de Arnold Frost que chama A Democracia Comunista Entronizará o Anticristo. E nesta noite eu quero abraçar o César, tenho o maior respeito por ele, é um cidadão, todos vocês eu quero abraçar o César, me tratou super bem no hangout que eu fiz com ele, todos vocês são meus amigos, e eu quero nessa noite dizer que esse DNA que temos no coração, ele é o DNA divino
do Senhor do Universo, que está para represar, está para arrebentar essa represa divina, seja através das Forças Armadas. Se elas se omitirem, que não vão se omitir, elas vão tomar a frente, porque Deus é fiel. E nessa noite eu quero encerrar a minha participação orando por essa unidade, orando por esse momento de intervenção divina, que acelerará a intervenção constitucional, militar, e todos vocês se unam até o dia 31, quando nós vamos dizer 64 vai prosseguir, 64 vai resgatar o curso da história. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos, porque Tu és o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e todo esse momento, toda essa estrutura aponta também para a Tua vinda, para a Tua intervenção. Senhor, a nossa pátria está sangrando, os nossos valores estão sendo dilapidados, as nossas divisas estão sendo evadidas, nós estamos cheios de lesa-pátrias, sugando as tetas da nação. E em nome de Jesus nós nos levantamos contra isso, pedindo a unidade dos intervencionistas em todo o Brasil, que nos abracemos para a honra e glória desse Deus, Criador dos céus e da terra, desse Deus que nos criou, estando nós ainda no ventre materno. Ele pegou a substância informe, o líquido seminal informe, e nos caracterizou e nos construiu biologicamente, cientificamente, nos construiu, e como disse o Joe Patriota, como lembrou o Hudson, como sempre, como o cristão João Guerreiro também lembra, nós somos feitos à imagem e semelhança de um Criador que não suporta, que abomina o comunismo, que quer destruir a cultura judaico-cristã, que fomentou, que criou a cultura universal a partir do rio, a região mesopotâmica, entre o rio Tigres e Eufrates. Senhor, nesta noite nós descobrimos, o internauta, nós estamos cheios de perguntas, a nossa audiência é espetacular, e eu quero te dizer nessa noite, Pai, todos nós que estamos aqui, usa o Dom Werneck, usa o Joe Patriota como tens usado, e de há muito tempo o João Guerreiro, o Carlos que está conosco, o Hudson, o nosso Reinaldo Bueno, que tem boas intenções, que tem um coração explosivo, mas que também, Senhor, tem o DNA anticomunismo, que nos levantemos em nome de Jesus, para que caia da nossa pátria essa escória, essa organização criminosa, caia por terra, em nome de Jesus. Amém, pastor. Gente, eu vou dar como encerrado o nosso hangout. Amém, pastor. César, Amém, querido.